tarde, chegou a hora do quadro YouCat. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre aquilo, que desperta a fé e também um norte para a gente buscar entender mais o nosso caminho da espiritualidade. Vamos conferir? Uma verdadeira celebração e vivência de momentos sagrados e especiais, no qual os fiéis possuem a oportunidade de adentrar a casa de Nosso Senhor, a fim de demonstrar toda a sua devoção, gratidão e compartilhar ali seus medos e aflições. Padre Wellington Santos já está com a gente aqui no estúdio e vai nos ajudar a entender, Padre Wellington, um pouquinho mais sobre o papel da missa para a fé católica. Bom dia, Padre, seja bem-vindo. Bom dia, Padre Wellington. Bom dia, Vanessa, bom dia, Tiago, bom dia a todos. Uma alegria a gente poder partilhar sobre este sacramento que é fundamental para a nossa vida cristã, Vanessa. Então já vamos começar, Padre Wellington, falando da importância da missa para a nossa fé católica. Então, para nós católicos, cristãos, dizendo nesse caminho bonito que a gente tem de iluminação, de seguir os passos de Jesus Cristo, a Eucaristia, a missa, ela tem um papel fundamental, ela é importantíssima, porque é a oportunidade que a gente tem de um encontro presencial com o Senhor, a forma talvez mais plena de um encontro com Deus, com Cristo, nessa vida humana que a gente faz. E estar dentro de uma celebração, a gente faz isso com os irmãos. Então tem algo que é muito bonito na Eucaristia, porque nós vamos em busca da experiência de Deus e nós somos chamados a poder viver uns com os outros. Então a Eucaristia se torna fundamental para o exercício da nossa fé cristã. A gente vai aprender ali como que nós vamos nos empenhar, nos aprimorar para poder relacionar uns com os outros. Padre, muita gente fala que você é católico, sou católico não praticante, não frequento a missa. A missa é um local importante de comunhão, entre os irmãos. Qual que é a importância, Existe uma periodicidade da pessoa frequentar a missa? Aquela pessoa fala, eu sou católico, mas não frequenta a missa. Como que fica essa situação? Pois é o ser católico praticante ou não praticante, realmente as pessoas acabam sempre trazendo essas reflexões e entender como é que a gente pratica a nossa fé. A Eucaristia é esse ponto principal, é o ápice, o cume dessa nossa experiência de fé. E dali nós somos lançados à pastoral, que é o que a gente vai buscando fazer com que o nosso trabalho, a nossa ação de evangelizadores tenha um efeito no mundo. E aí a gente entender como a pergunta, qual que é a periodicidade? Os mandamentos da igreja pedem para a gente ir nas missas, nos domingos e dias de festa. Mas é tão louvável quem tem a oportunidade de ir à Santa Missa todo dia, porque é a oportunidade de a gente se alimentar. A Eucaristia é isso, esse alimento para que a gente possa continuar dando os nossos passos, sem titubear na nossa fé. Então, quem tem oportunidade, porque a gente sabe bem que não é tão fácil para todo mundo, vá todo dia. Mas o mandamento mesmo da igreja é que nós participemos da missa, possamos vivenciar a missa nos domingos e dias de festa. Padre Wellington, o senhor falou da importância da Eucaristia, mas eu queria que o senhor falasse, pessoal de casa, porque aqui a gente quer descomplicar a Bíblia, falar da maneira mais acessível para o pessoal. E falar então para o pessoal de casa os momentos da missa, Como que se divide a missa para o pessoal que está acompanhando Manhã da Piedade poder entender, esse importante momento. Sim, e até para poder a gente descomplicar tudo isso, mas a gente traz um elemento que eu acho tão interessante, que sempre me move muito isso. O fato de que, a missa, ela tem um rito, que a gente chama de liturgia. E é importante esse rito. Tem gente que acha cansativo, enfadonho, vou na missa sempre a mesma coisa. Mas algo que é bonito que, esse rito nos garante uma unidade, porque a gente pode ir na missa em qualquer lugar do mundo, de uma igreja católica, que a gente vai experimentar o mesmo rito, a mesma liturgia, pelo menos a maior parte dos ritos que a gente celebra. Então, em qualquer lugar que a gente for, por exemplo, desse Brasil, participar de uma missa, vai ser o mesmo rito, eu não vou me sentir perdido dentro dela. E a missa, como eu pergunto para a gente lembrar, para a gente viver cada um dos momentos. São duas grandes liturgias, a da palavra e a eucarística, que estão envolvidas entre dois ritos, que são os ritos iniciais e os ritos finais. Os ritos iniciais nos preparam para a gente poder viver essas duas grandes liturgias, da palavra que a gente partilha, do pão, que ali nós juntos tomamos como comunhão, e depois os ritos finais que nos envia
para a missão, porque a missa tem que provocar algo dentro de nós, né? Eu tenho que sair dali com o desejo de dar testemunho onde eu for, exalar aquela experiência de Deus que eu fiz. Sim. Você falou sobre essa organização da igreja, né, do momento. Essas liturgias, essas orações, porque tem muita gente que às vezes em casa não sabe. Como que elas são definidas? É o conselho? Como é que é definido qual que vai ser a liturgia do dia, a canção, o momento de oração? Como que é feita essa definição e essa organização do momento da missa? Então, assim, pensar no grosso modo, para todas as comunidades de fé, tem o nosso diretório litúrgico que vai seguir o missal, que está ligado à Santa Sé. Então, por isso a unidade, né? Em todo lugar do mundo a gente vai celebrar a mesma missa, né? Vai estar dentro do mesmo caminho, salvo algumas exceções. Então, eu entendi, a liturgia sai disso, né? Do diretório litúrgico, do que está no missal. Aí depois as comunidades, elas precisam parar realmente para se preparar. Você falou algo muito interessante, Tiago, porque às vezes as pessoas não se preparam para a missa, né? Quem vai sair de casa para ir ou quem vai atuar em algum dos ministérios dentro dela. Então a música, né? As pessoas têm que parar, ler, rezar o evangelho, rezar as leituras, para poder buscar ali músicas litúrgicas, porque temos uma infinidade de músicas. Isso aí a gente não pode reclamar na igreja, são muitas. E tem músicas para todas as missas, para todos os evangelhos que são proclamados. Então se a gente faz uma boa preparação, aí eu vou produzir bem mesmo um caminho de músicas, né, preces bem feitas, né, de acordo com o que é instruído, mas também tocando aí a realidade da comunidade. Então nós vamos nos preparar bem para a missa. Você falou uma coisa que, né, acaba que muita gente pensa assim, que mas a missa é sempre a mesma coisa, o rito é sempre o mesmo, mas toda vez que a gente vai à missa, a gente volta impactado de maneira diferente, né, padre? Verdade. A missa nos impacta, a palavra nos impacta de forma diferente, a comunhão, né, quando a gente está aberto a isso. Sim. Né, e é algo que é bonito assim, olha, se a gente vai se aprimorando nossa fé, vai chegar um momento em que a gente não vai mais entender a missa como algo cansativo, sempre da mesma forma, porque Cristo é sempre novo, a comunhão é sempre única. Então, se eu participo bem, né, de uma celebração, aquele momento é único, por mais que seja, né, de um mesmo formato por causa do rito, mas é uma experiência única, mesmo porque a vida da gente não é a mesma, né, do que das outras vezes que a gente foi à missa. A gente está levando outras questões, felicidades, outras angústias, e ali Deus fala, né, nisso tudo. Daí a importância também, né, Tiago, de irmos à celebração de coração aberto, porque, como a gente sempre fala aqui, né, no YouCat, Deus fala nos detalhes, né? Às vezes ali, né, num momento específico da Bíblia, você colocando, né, os seus anseios, os seus desejos, os seus medos ali a Deus, Ele vai te falar no momento propício, no momento oportuno, como agir, o que fazer. É só estar, né, de olhos, coração e ouvidos atentos ao que Deus quer nos falar. Exato, e é bonito isso, Vanessa, que você traz, porque assim, olha, as homilias, né? Se a gente for em várias missas durante um domingo, a gente vai ver as homilias diferentes por causa da riqueza que é a palavra de Deus. E que vai justamente respondendo a isso, olha, o momento que a gente está. Se a gente está com o coração aberto, eu vou estar mais atento para poder escutar como Deus está me falando nessa hora. Exato. E isso vai me ajudar muito na minha vida de fé. Padre, o senhor falou sobre a importância de frequentar a missa, né? Sobre essa questão de periodicidade, que a Bíblia fala que o domingo é sagrado. Muita gente fala, eu não vou na missa porque eu já fui no casamento, eu já fui num batizado. Ir no casamento, num batizado ou em alguma celebração da igreja, substituir ir à missa? Então, estamos falando de sacramentos diferentes, então não substitui de forma alguma. O casamento é o sacramento do matrimônio, o sacramento do batismo. Então, são diferentes experiências ali que são feitas. E, assim, igualmente, sinal visível da presença de Deus. Tem a sua importância. Entender, isso não substitui a missa. Até essa pergunta, a gente pode entender assim, olha, a missa de preceito, que é de domingo, né, que todos nós somos chamados a participar. Ela começa no sábado a partir de 4 horas da tarde, então se eu for na missa sábado 5, 6, 7, qualquer horário que seja a comunidade, eu já estou participando da missa dominical. Aí no domingo eu não preciso ir porque eu já participei da liturgia dominical. É as vésperas de domingo que é o que a gente chama. Então se eu for no sábado, tudo bem. Existem paróquias em Belo Horizonte que tem missa de preceito em outro dia da semana por causa de alguma situação específica da paróquia. Por exemplo, pode ser numa quarta-feira, mas isso aí vai estar sendo dito, é a missa de preceito, com a liturgia de domingo.
a pessoa vai perceber que é diferente. Então é só atentar-se a isso. Não, a missa não se substitui, é importante participar. Não pode dar uma obrigação também não, né, Vanessa? Exatamente, né, padre? A gente está falando aqui da importância de ir à missa, de ir à igreja, principalmente aos domingos, mas desde que isso não seja uma obrigação e sim que você vá realmente de coração aberto, né, padre? Que seja realmente um compromisso, mais do que um compromisso com a igreja, espaço físico, mas um compromisso com você mesmo, né? É como uma necessidade vital que a gente tem. Realmente, a gente não é obrigado a respirar, a gente não é obrigado a comer, mas a gente faz isso porque nós precisamos. Sim. A experiência de Deus é algo também que nós precisamos para a nossa fé católica, e eu dizendo para nós católicos mesmo. Sim. Então, a gente precisa se alimentar dessa presença de Deus. Aí é interessante a gente fazer esse discernimento, não é obrigação, né? Que ninguém esteja obrigado participando das missas, que é compromisso, é resposta do amor de Deus. Quando a gente sente esse amor de Deus grande em nossas vidas, a minha resposta é querer estar junto dele, e a Eucaristia é esse lugar. Muita gente fala, eu não vou à igreja, não vou à missa porque a igreja somos nós. Como é que a Bíblia fala sobre isso? Tem a questão também, você entra no seu quarto, faça a sua oração. Como é que as pessoas podem entender de uma melhor forma esse pensamento que a igreja somos nós? Então, a igreja, de fato, a gente entender, é esse corpo de Cristo, como Paulo vai refletir, Cristo é a cabeça e nós somos seus membros. Então, nós somos a igreja de Cristo. Para ter desvinculação, olha, os templos que a gente tem é para facilitar, para nos ajudar a fazer essa experiência de Deus e nos reunir enquanto comunidade. Então, enquanto povo de Deus, enquanto eu me considero estando junto com o outro, eu sou a igreja. Na hora que eu passo a entender eu sozinho sou igreja, aí eu saí desse corpo, né? Eu vou me desvincular desse corpo de Cristo. Aí é importante a gente trazer a reflexão, que nessa hora talvez a gente não esteja sendo mais igreja. Quando eu me coloco nessa condição sozinho. Quando fala Jesus, olha, entrar para o seu quarto e rezar no seu íntimo, né? É para poder mostrar que a oração é essa experiência de intimidade que a gente faz com Deus. Não desvinculado das pessoas, que não é aquela oração egoísta que eu faço só para mim e pronto, não quero saber de ninguém mais. É a oração que vai expressar aí desse clamor de um amor à humanidade que a gente precisa cultivar, que Jesus nos pede. Entendi. Importante. E é muito importante também, né, além de participar da missa aos domingos, mas se você tiver a oportunidade de participar, de ajudar na missa, né, Padre Wellington, de ajudar ali, de ser realmente comunidade na igreja. Isso, é se colocar à disposição, Sim. é tão bonito isso, que as pessoas possam entender assim, olha, as comunidades são de portas abertas, pelo menos a maioria. Claro que vai ter gente que quer tomar posse, né, das coisas só para si. Mas a maioria das comunidades, dos grupos pastorais, dos ministérios na liturgia estão abertos, né, para poder acolher as pessoas e poderem dar um pouquinho do seu dom ali, para fazer com que esta missa se torne essa experiência viva e eficaz na vida das pessoas. Padre Wellington, a gente chama esse quadro de UCAT, né, o catecismo, né, para as pessoas. Qual que é a maior dúvida que chega lá na igreja, né, tanto pelas crianças como pelos adultos, sobre a missa? O que você tem visto mais de dúvida assim, que as pessoas têm sobre a Santa Missa? Então, é o entendimento mesmo de como que ela pode transformar a própria vida. Aí as perguntas vão de perguntas simples até complexas, mas dentro dessa ordem. Né, porque fica parecendo um gesto mecânico, né, aquilo que a gente já disse um pouquinho antes. Aí as crianças, quando na catequese, é muito interessante isso, elas vão assim, como é que é a missa? Porque elas têm outra forma de ver, né, a celebração ali. Então é algo muito interessante, é como que isso impacta a vida das pessoas, como que ali realmente é a presença de Cristo. E o senhor falou, né, das crianças na catequese, a importância também, eu queria que o senhor reforçasse isso, de trazer as crianças, né, para a igreja, de já começar com esse hábito, porque, né, assim como a alimentação saudável, que a gente já falou aqui no programa hoje, se torna um hábito, o ir à missa também é um hábito, que deve começar desde pequenininho também, né? Claro, as famílias têm que entender, olha, nós precisamos trazer as crianças para dentro da comunidade, elas precisam crescer no nosso meio. Aí precisa de um esforço de maturidade dos adultos, de todos envolvidos na liturgia, do padre e a qualquer outra pessoa que está ali dentro da comunidade, para a gente poder acolher o tempo da criança, porque a criança não vai estar no mesmo tempo que a gente, que sabe a hora de silenciar, sabe a hora de ficar quieto. Então, acolher as crianças, a gente conseguir criar os espaços para poder
elas entenderem que ali é o lugar delas. Então, desde criança, elas vão entender que a comunidade é o lugar que elas precisam estar. Padre Wellington, a gente falando sobre as crianças, né? A Vanessa lembrou de um momento importante, né? Que é a catequese. Sim. Muitas crianças já vi na missa falar assim, ai pai, por que eu não posso pegar a hóstia, participar desse momento, né, da adoração ao corpo ao Cristo? Esse é um ponto importante também na missa, né? E ele é caracterizado por essa partilha também. E como é que funciona esse ato no momento da missa? Sim, essa questão sempre é trazida aos mesmos. Eu fico sempre vendo quando os pais vêm com as crianças para a comunhão, elas ficam ali querendo saber. E tem um sentido, porque a comunhão, né, a hora da gente partir ali a Eucaristia, é uma refeição, a gente está em volta de uma mesa. E aí fica estranho assim, olha, a gente está em volta de uma mesa, as crianças devem passar no canto, todo mundo comendo e a gente não pode comer, né? É algo que realmente, né, os pais principalmente, mas os catequistas, como a gente bem falou, gente, do catequese, tem que ajudar as crianças a entender, porque a comunhão não é uma refeição ali, né, que eu pego, dou uma beliscada e pronto. Ela tem um sentido, não é um símbolo que depois dali acabou tudo. É o corpo e sangue de Cristo. Aí a catequese vai ajudar a criança a entender esse mistério. Por isso que é necessária a catequese, para ela dar os passos no aprendizado da doutrina da igreja, para depois ela poder participar dessa mesa com consciência daquilo que ela está tomando, que é o corpo e sangue de Cristo. Não é mais pão, não é mais vinho, é corpo e sangue, é alma e divindade de Jesus Cristo. É o significado maior, né? Padre Wellington, é sempre bom receber o senhor aqui, falando dessa forma tão descomplicada realmente, né? Que a gente possa levar até você aí de casa cada vez mais informações à luz da palavra. Mais uma vez, muito obrigada pela presença do senhor. E semana que vem só está com a gente de novo. Sim. Obrigado, viu, Padre Wellington? Até semana que vem.